A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência. O homem evoluiu e a dança obteve características sagradas. Os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Já na Idade Média, se tornou profana e ressurgiu no Renascimento. Na construção histórica do esporte e da educação física, a dança ocupa um lugar de destaque. Dela se origina a arte do movimento e acompanha a vida humana na Terra. O fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna em 1896, Pierre de Coubertin, procurou sempre prestigiar a dança. Em resumo, a dança é um fenômeno originário na cultura de todos os povos que se manifesta em outras atividades corporais, como os esportes e a educação física, visando o lazer, a saúde, a formação educacional ou tudo junto e misturado. Olá, bem-vindo ao Mais Esportes. Hoje, quinta-feira, 23 de outubro de 2014, estamos ao vivo. Hoje nós estamos recebendo a Cláudia Quinelato Massoco, que é a coordenadora do Instituto Vivarte Campinas, também o Wagner Oliveira, que é professor de balé no Instituto Vivarte, e o Hélio Alves Querino, que é professor de jazz também no mesmo instituto, né? Nós vamos hoje falar sobre a dança, as propriedades da dança, um pouquinho da história da dança, os benefícios e também falar sobre educação e inclusão social, né? Que a dança promove tão bem. Boa tarde a vocês, muito obrigada pela presença de vocês. Cláudia, dá para dançar sem música? Também dá. Bom, gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite, é uma honra para a gente poder participar. E dá para dançar sem música também. Quem dança, né, é uma pessoa mais alegre. É claro que a dança, a música vem complementar tudo isso, mas é possível sim. E o que seria a dança? Pura e simplesmente a arte de mexer o corpo? Na verdade não, é um misto de emoções, assim. A dança não é somente trabalho muscular, mas como alma. Você trabalha a sua musculatura, a sua respiração, todos os seus órgãos, mas também trabalha a sua alma, seu sentimento, a sua vida em geral. Hélio, um pouquinho da história da dança. Ela nasceu antes do homem falar, antes do homem tentar se comunicar com gestos, não é isso? Exatamente, foi bem isso. Ela ficou muito popular e conhecida em Paris, né, que o rei Luís XV, que com o balé ele pegou e criou a nomenclatura de tudo e daí que foi propagando-se pelo mundo e ficou-se conhecida. Uma história que, como você disse, ela nasceu bem antes do próprio homem falar. Exatamente isso. A dança, ela já foi usada para tudo, né? Para guerra, para paz, para religião. E foi agregando, né, características de todas as regiões do mundo e hoje nós temos dança de tudo quanto é tipo, né, Cláudia? E o Instituto Vivarte, como é que ele nasceu? Com que propósito? Eu era professora da Rede Municipal de Campinas, né, dava aula para educação infantil e fiquei sabendo que existia um projeto de dança nas escolas. Mas um dia essa coordenadora, ela veio me fazer um convite e depois de algum tempo eu saí da sala de aula para poder praticar a aula com crianças em outras escolas. Então ela começou dando aula na escola que ela atuava na língua portuguesa, foi uma grande amiga, incentivadora, uma grande mestre, a Valquíria Coelho, e aí eu fui para as outras escolas para poder implantar esse projeto na época. E isso foi disseminando, atingindo um número muito grande de alunos na rede, e a gente não tinha muito espaço para fazer nas escolas, né? E aconteciam as aulas, quando não tinha espaço na escola, nas sedes de bairros, nas comunidades. E mesmo sendo nas comunidades, a gente não podia atender os alunos que não fossem da Rede Municipal de Campinas. E aí muitas crianças procuravam a gente
E esse número era muito grande e a gente começou a trabalhar com a formação dos alunos que tinham aula e escondidamente a gente colocava um outro aluno que não fosse da rede. Mas a gente sentia a necessidade de trabalhar também com essas outras crianças. E aí surgiu a ideia da instituição, né? Eu comecei a trabalhar num horário diferente e atendia as crianças que não eram das escolas municipais. E aí vieram outros alunos que a gente começou a ensinar a dar aula e tudo, e eles agregaram e começaram a ajudar. Isso começou a expandir, começou a tomar uma proporção muito grande, que era impossível não formalizar, né? Com a ajuda de muita gente, dos pais, da própria comunidade, desses alunos que por aí afora, tenho muitos hoje que são professores da própria rede municipal. Alunos ainda que saíram do instituto, foram formados lá e agora dão aula na rede. Isso, exato, ainda. E continuam hoje num projeto muito bonito que existe na educação, que é o programa Mais Educação, né? E continuam ainda na instituição comigo, eles continuam ajudando. Nós temos hoje cerca de 300 crianças, nós já trabalhamos com um número muito maior, mas é impossível porque nós não temos recurso público, né? É realmente assim o voluntariado de todos esses professores, pais, amigos, que ajudam a manter as portas abertas ali há quase 10 anos, né? E então, dessa forma. E a gente formalizou a instituição para que pudesse... Então, vocês são uma ONG agora? Nós somos uma ONG OCIP, ONG OCIP, né? Aberta. Temos diversos estilos de modalidades. E esse número que eu te falei, 300 alunos. Vocês atendem 300 alunos 300 agora. alunos. Mas vocês já atenderam muito mais, como muito você disse. Mais. E o número de voluntários é bem pequeno, não é isso? Na verdade, assim, até que é um número bom, muito bom. Nós temos um número reduzido dos voluntários que se comprometeram com dia e horário. Né? A gente tem isso, por conta das aulas. E eles sabem como se revezar na necessidade de um ou outro não estar ali. Tem um trabalho todo pedagógico, tem um planejamento, né? Envolve assim, uma série de planejamentos para que aconteça assim, da melhor forma, bem organizado, com responsabilidade. É um voluntariado de responsabilidade. O Wagner, você é professor de balé. De balé clássico, isso. Conta um pouco da sua experiência, como foi que você chegou na Vivarte? Eu me formei no Conservatório Carlos Gomes aqui em Campinas e na época eu tinha uma amiga que trabalhava no Vivarte, a Renata Marialva, e ela me pediu para substituí-la, que ela faria uma viagem, que ela não poderia ficar durante um mês, eu podia entrar no lugar dela durante esse um mês. Aí fiquei durante esse um mês no lugar dela. A Cláudia gostou do meu trabalho e me convidou para ficar fixo. Quem não gostou? Aí eu assumi as aulas. Depois de um ano no Vivarte, eu fui embora para São Paulo. Fiquei 2 anos trabalhando numa companhia em São Paulo, uma companhia profissional. E aí quando eu voltei, a Cláudia me fez o convite de novo. E eu aceitei, porque o trabalho com as crianças lá é muito interessante. São crianças que, por mais que muitas não tenham condições de cursar uma escola particular, pagar uma mensalidade absurda, que é hoje numa escola de balé, elas têm a vontade de ser bailarinas e construir uma carreira. Então, por isso, eu acho que a gente buscou e estamos buscando esse caminho de profissionalizar as crianças que lá estão. E vocês incentivam as crianças a seguirem, né? Porque tudo é possível. A gente prega que tudo é possível. Se você sonha, você pode conquistar. Nós temos em cada turma, inclusive quem coordena isso, o Hélio, nós temos o assistente, isso, que ele começa na faixa dos 12 anos, né? Exato. Você podia falar agora que você... Hélio, você é professor de jazz lá também, exato, né? Atualmente. Como é que é a escadinha? É que, na verdade, nós falamos assistentes dos monitores. É o programa justamente do pessoal acompanhar as aulas, fazendo anotações. A gente faz reuniões sempre para ver o que eles observaram. E tem os monitores, que é um auxiliar do próprio professor. Às vezes ele mesmo conduz as aulas, para eles terem essa formação
de professores, de profissionais, para eles buscarem, para ver como que é o caminho. A gente tem que fazer esse programa de instrução para eles. De entender como funciona a didática de Exato. aula, de como o professor trabalha, como ensina, como pega na criança, como que ajuda. As maneiras de cada criança tem uma compreensão diferente. Então a gente ajuda nesse lado da didática, de como falar diretamente com cada criança, de como relacionar com os pais. Então essa assistência de monitoria das crianças é muito importante para elas também, porque elas conseguem ver um futuro além do apenas sonho delas. Tipo, pessoal, inclusive, delas, né? Lidar com o ser humano, com outras Isso. pessoas, exatamente. São 3 pessoas na sala de aula, na verdade, então. Tem um assistente, que é um aluno a partir dos 12 anos, que a gente tenta olhar um pouquinho se ele teria talento para mais tarde trabalhar como um professor. Aí o monitor, que é uma pessoa que já passou do assistente para o monitor, e o professor. Então, o de 12 anos já estaria em formação. Na observação. Exato, na observação. É uma parte de observação e estudo, na verdade. E quem pode participar? Com que idade já se pode procurar o Vivarte? A partir dos 3 anos, que é um baby, né? Bem lúdico, uma parte pedagógica, para que a criança não enjoe e realmente veja se ela tem vontade de dar continuidade àquilo, ou se é um momento, essa atividade física tão importante, e até a nossa última faixa etária de 86 anos, a melhor idade. Você disse, inclusive, que tinha uma pessoa para trazer, não pôde vir, Isso, mas que tem muitas histórias para contar, não é? Né? No Vivarte. E quais as ações, não é só dança no Vivarte? Não. Você quer falar um pouco sobre? Nós temos balé, jazz, dança de rua, tecido, circo. O tecido seria o aéreo, né? O cartoon. Desenho, que é o cartoon e o mangá. Violão. Canto. O canto Este ano a gente não está trabalhando com o canto, porque nossa professora, ela está em fase de TCC, então esse ano ela se ausentou. Uma folguinha para ela, né? Mas disse que ano que vem ela está de volta. E como é voluntário também, não tem como... E assim, é difícil arranjar profissionais, né? Pessoas que levem com essa seriedade o trabalho. Então, quando a gente não tem isso, é preferível não ter aquela atividade. Para não ser mal feito, né? Exato. E quais as ações que vocês desenvolvem com essas crianças, além de ensinar a dança, ensinar o canto? Existe alguma coisa paralela aí, não? Trabalho paralelo? Na verdade, assim, a gente cobra um pouco, assim, a frequência da escola, principalmente, né? Essa assiduidade, as notas, essa disciplina que a gente tem que ter em qualquer atividade que a gente venha fazer, a regularidade, tanto a frequência na escola como no instituto. E aí a gente tem outras ações também, assim, tem os eventos culturais que a gente faz com eles, tem a parte pedagógica, então na escolha, no roteiro de um festival, né, no trabalho, no desenvolvimento dessas histórias. O ano passado foi o único espetáculo Disney que nós fizemos. Todos os outros anos eles são criados a partir de uma ideia, né, da diretoria, do pessoal que está envolvido ali, ou mesmo retirado dos alunos, dos próprios alunos. E é construído tanto o roteiro quanto todo o espetáculo. E que tipo de apoio vocês gostariam de ter, que ainda não tem? Bom, na verdade, eu acho que o sonho de todos ali é que o Instituto continue de portas abertas. Não é difícil, não é uma coisa fácil, né? É uma coisa árdua para todos nós. Então, será que esse mês a gente vai conseguir pagar a água, a luz, o telefone, dar ajuda de custo para eles quando a gente consegue? Tem um aluno que para os professores, você está dizendo? Exato, somente para os professores quando a gente consegue isso, uma ajuda de custo mesmo. Então, por que aquele aluno não está vindo? Então a gente telefona, tenta, né, descobrir o porquê para trazer de volta. Então, na verdade, é porque ele não tem a condução para poder vir, porque muitos são de longe. Exato. Porque a gente sempre se vira, a sapatilha, o colã, a gente tem os uniformes todos. De vez em quando a gente recebe uma doação dos colãs ou das sapatilhas, né? Porque a gente está bem organizado e tem que ser aquele. Então, uma mãe já não serve, traz lavadinho, vai passando para um e para outro.
E o sonho é realmente manter as portas abertas e ter uma estrutura melhor. Né? Essa é a nossa grande vontade. Porque a gente sabe que a gente consegue tocar dessa forma. Né? Mas se tivesse uma estrutura melhor, uma estrutura seria melhor. E um apoio seria financeiro e tudo. E as pessoas acham às vezes que a gente precisa de uma fortuna para manter um espaço desse. E na verdade não. A gente consegue manter ali um espaço com 300 alunos com R$6.000 por mês. Né? Que seria o quê? Aluguel, é isso? Não, na verdade a gente não paga aluguel. Ah, tá. Hoje nós estamos num espaço bom, que é da Associação de Bairros da Vila Marieta. É aqui pertinho, né? Ela Aqui ficou atrás. abandonada durante 7 anos. E aí, com todo esse voluntariado, a gente foi conhecer o espaço e uma pessoa disse, olha, o dono desse espaço hoje é o bairro. Eu te entrego a chave para você utilizar da melhor forma. E ali nós estamos, vai completar 5 anos. E aí nós começamos a reformar, tinha amigo eletricista, né? Teve uma pessoa muito querida que apoia todo esse trabalho que a gente faz. Ele falou assim, eu sei que você precisa comprar fio, que você precisa de algumas coisas que são básicas, arrumar o telhado, tudo que você precisa para manter isso aberto. Então eu vou te ajudar assim, eu vou comprar isso e vou te deixar aqui. E aí, no meio do caminho, né, começou a faltarem muitas coisas e a gente percebeu que a população em volta deixava as tintas, cimento. A gente chegava de manhã para fazer toda essa organização e aparecia. Que né? legal. Então, na verdade, a gente sabe que dá certo, que é possível, né? Todos nós temos nossa profissão, todos nós podemos doar um pouco do nosso tempo, do nosso dia, né? Que seja assim 1 vez por mês, 2 horas por mês, que seja compromissado e que isso dá certo. Que A gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já já para continuar essa história, bonita história. Nós estamos hoje recebendo aqui no Mais Esportes, ao vivo, a Cláudia Quinelato Massoco, que é a coordenadora do Instituto Vivarte. Temos também o Wagner Oliveira, professor de balé lá no Instituto. E o Hélio Alves Querino, professor de jazz. Eu vou querer saber a história de vocês daqui a pouco, tá bom? Ok. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. De volta ao segundo bloco agora do Mais Esportes, hoje ao vivo, conversando com a coordenadora do Instituto Vivarte, Cláudia Quinelato Massoco, o professor de balé do Instituto, Wagner Oliveira, e o professor de jazz, desculpa, a gente fez o seu nome errado, mas é Hélio Querino Alves, é ao contrário, né? E a gente queria saber a história de cada um de vocês. Podia começar com você, Hélio. Como é que você entrou na dança? Eu entrei meio que de paraquedas, digamos assim. Caiu então. Eu comecei com um teatro na adolescência e eu fui ajudar uma amiga minha a fazer um teste para o conservatório, para o teatro. E lá tinha um anúncio de teste para rapazes. E eu sempre gostei, mas nunca soube o que era uma sala de aula e tal. Ela me fez prometer que eu ia fazer o teste. Fiz o teste para o conservatório, passei no teste e fui me dedicando, e quanto mais o ano foi passando, eu fui me apaixonando mais pela dança. Deixei o teatro de lado e fiquei na dança. Em 2011 eu me formei pelo conservatório e trabalho com dança até hoje. Sim, só dança, não tem mais nada. E no Vivarte você chegou como? No Vivarte eu cheguei através de uma professora amiga, Adriane Fernandes, que ela tinha um projeto de dança numa das escolas de Campinas, no Jardim São Domingos, que era oficina de artistas. Eu trabalhava como voluntário lá também,
É um projeto também sem recurso nenhum, que era feito na escola, voluntário de tudo. A gente não tinha ajuda de curso, não tinha nada, é simplesmente voluntário mesmo, assim. E de lá houve uma parceria com o da Adriane e com a Cláudia. E eu comecei a trabalhar no Vivarte, fui me encantando pelo espaço, pelo local e fui ficando, já estou lá há 3 anos no Vivarte. E você, Wagner? Como é que você começou? Eu comecei bem pequenininho, na verdade. Na época, em 90, o Tchan estava no auge e toda essa coisa. Quem estava no auge? Aquele grupo é o o Tchan. Tchan. Estava super no auge. E eu, criança, dançava, eu, a minha irmã e umas meninas do bairro. Nós formamos um grupinho. Eu tinha 5 anos. E aí, num desses churrascos, porque eu adorava me apresentar para a família, né? Uma amiga da minha mãe que trabalhava numa emissora de TV aqui da cidade me viu dançando e falou do conservatório para minha mãe. Como os meus pais não tinham recursos financeiros de pagar uma mensalidade, eles me levaram e eu ganhei bolsa no conservatório. Então eu fiquei no conservatório desde os 5 anos e me formei lá. Assim, eles me encaminharam para o balé, para sapateado, jazz e acabei me formando lá. E aí criei muitas amizades no círculo da dança, caí na Cláudia por causa de uma amiga que trabalhava com a Cláudia. Fui embora para São Paulo numa companhia profissional, fiquei 2 anos lá e aí acabei voltando porque a qualidade de vida aqui é um pouco melhor, assim. E aí comecei a dançar de pequenininho, não teve muito jeito. Mas vocês se veem fazendo outra coisa? Não, né? Você já Hoje disse não mais. Hoje não fiz mais. outra coisa. Desde pequenininho. Desde não os tem 5 como. anos, porque o apoio dos meus pais foi integral, assim. Quando eu disse que queria, os meus pais foram atrás e batalharam para conseguir o meu sonho. Então, eu não sei fazer outra coisa, não me vejo. E você disse que tem uma história interessante para contar também? Eu venho de uma família de musicistas e cantores líricos. Então, principalmente da parte do meu pai, minha mãe gostava Quinelato, muito. Né? Famoso aqui em Campinas. E aí meu pai disse, então vocês vão fazer alguma atividade. E a gente começou a fazer um pouco de cada atividade. Mas no meio do caminho eu escolhi que era a dança, né? E ele dizia até, mas a dança, eu gostaria que você cantasse, que você tocasse. E eu fiz durante muitos anos piano, canto, mas eu disse, mas eu não gosto, eu gosto de dançar. E aí ele deixou prosseguir, né? E todo esse voluntariado, ele vem também de uma história muito interessante, que eu tenho um irmão especial, né? E a gente sempre conviveu muito com a experiência de dar ajuda, né, a alguém. A gente aprende isso tendo uma pessoa especial, porque uma família que tem uma criança, um adulto com essas necessidades, a gente dá um valor diferente à vida. A família é especial também. É especial, é isso que eu sempre ouvi. E é uma grande verdade. E os meus pais, eles participavam de uma instituição onde ele estudava, né? Ele recebia todo esse apoio, treinamento físico e tudo mais para melhora, que foi realmente uma grande coisa. E a minha mãe e meu pai veio a ser presidente de uma instituição que eu até batalhei muito para não fechar, já moça. Pode dizer. Que ele virou com o tempo Recriar, né? Mas que infelizmente não aconteceu, eles acabaram fechando. E a minha mãe fazia todas as festas. Então, em casa, ela era aquela bagunça, né? Vamos fazer, e leva a panela para cá, e a festa era no centro de convivência. E a instituição era uma parte paga e uma outra parte dos alunos que não poderiam realmente contribuir. E todos esses trabalhos, todos esses voluntariados, ajudavam a manter realmente a instituição aberta. Então, a gente cresceu vendo isso, e era muito gostoso. Envolvia toda a família, né? Do pai, da mãe, dos amigos. Então, a minha história vem daí até, dessa continuidade, né? E, apesar de todas as dificuldades, né, Campinas é considerada um berço de artistas, especialmente na dança, não é isso? É. Campinas tem... Na parte lírica também, né? Muito, né? A gente sabe que o Conservatório Musical Carlos Gomes, ele veio contribuir muito para que todo mundo... A formação de todos nós, inicial, pelo menos eu passei a minha vida no conservatório, com a doutora Leia Gigiati. Mas todo mundo, pelo menos, passou por ali. Uma passadinha Todo mundo deu uma passada pelo conservatório. Obrigatório, né?
E o projeto Noite de Gala tem 2 anos, né? Você quer falar um pouquinho sobre ele? Na verdade, mais quem organiza essa noite de gala veio com a ideia do Bruno, que ele não está aqui hoje, o Bruno Dias, e o Hélio, que surgiu através de um grupo de jazz dentro do Instituto, do qual eles coordenam, e que seria mais uma necessidade de buscar também a interação, né, de todos esses bailarinos, participantes, mas também arrecadar fundos, porque eles tinham passado em Joinville e nós não teríamos como ir. Então nasceu a Noite de Gala. Para angariar fundos para poder viajar. Exato. Olha só. Exato. E aí, tá fazendo aniversário. Não é? 2 anos? 2 anos, é verdade. Se tornou um projeto realmente lindo, porque a gente viu que o projeto, além dessa questão de arrecadar fundos para Joinville, você podia reunir vários amigos da dança, pessoas às vezes que não conseguem vir usar o espaço de Campinas, que Campinas tem um dos melhores teatros e tudo, e o pessoal da região de Vinhedo, tem muitos grupos conhecidos da região de Dayatuba, Vinhedo, Santa Bárbara, então a gente quis, na verdade, além do projeto, fazer esse encontro da Noite de Gala, de fazer esse evento, um presente realmente para quem gosta, para quem quer conhecer, e o projeto foi muito bem aceito. As pessoas comentam muito bem do projeto e os grupos, assim que a gente começa a convidar, todos querem participar. Até porque todos nós gostamos Exato, de dançar, né? Esse ano teve grupos... apresentação. Teve grupos de São Paulo esse ano, a gente procurou, ou seja, teve muita procura de grupos de outras cidades da região. É uma noite esperada, tanto é que nós tivemos que dividir com o Kids, com as crianças, para fazer uma noite dos adultos, uma só de criança. Exatamente. Então, no ano que vem... vai ser maior ainda. Assim esperamos. Cada Pode ano ser é um festival desafio. em Campinas, olha, já pensou? Exatamente, a gente gostaria de transformar num... Exato, essa pretensão de transformar num marco. Todas as pessoas que quererem participar desse festival, nossa, vai ter a Noite de Gala, vamos lá. O problema é como fosse um encontro, isso, exato. Né? Onde foi? Foi no Castro Mendes? Castro Mendes. O primeiro ano foi no Teatro Brasil Quirim, no Shopping Iguatemi, e este ano foi no Castro Mendes, sempre com a ajuda da Sandra, uma grande parceira. Gostaria de agradecer. De poder falar que, assim, a vinda da Sandra Ciossi, nossa primeira dama, está sendo um marco, porque ela abriu as portas realmente para que todos, sem distinção, possam ter acesso, né, à cultura e principalmente aos espaços que Campinas tem e podem oferecer, então, a todos. Não importa se você é uma academia, se você é uma instituição, né? Ela faz questão que todos nós possamos usar da mesma forma. Então vamos torcer para que o Centro de Convivência volte logo ativa, né, gente? Exato. Faz falta, não nós faz? Nós ficamos, acho que quase 8 anos sem poder usar um espaço como esse e tendo que pagar por espaços alternativos. Pois é, não está certo, né? E campeonatos? Vocês participam de muitos campeonatos nacionais, internacionais? Tem alguma experiência? Esse ano, 2 alunas minhas ganharam aqui no Campinas em Dança, 3º lugar, com variação de repertório, que é muito difícil. E foi bem gratificante, né? Eu já ganhei concursos como bailarino, mas como professor foi especial para mim, porque foi o primeiro trabalho que eu levei e já foi premiado os 2 trabalhos, então... Variação de repertório seria o quê? São obras de balé clássico que são dançadas exatamente igual no mundo todo. Então, exige uma dificuldade técnica muito grande para a execução e a música, figurino, todo tem que ser exatamente igual no mundo todo, essa obra. Então, por isso que é muito difícil atingir esse nível técnico, que é um nível técnico muito grande. E vocês conseguiram? Graças a Deus. Que delícia. Inclusive com a ajuda de alguns que emprestam os figurinos, né? Emprestam, tem muito isso, né? Elas não têm o né? figurino. Foram minhas amigas que dançam comigo na companhia que eu trabalho, que emprestaram os figurinos e que eu queria muito agradecer, porque sem elas não teria. Pode falar o nome da a companhia Kate, que você trabalha. Né, que emprestou, e a Beatriz, que sem elas não teria o figurino, elas não poderiam ter dançado. E qual é a companhia que você trabalha? Eu trabalho na companhia Dança Cultura, que atualmente fica em Souzas, dentro da escola do Instituto das Artes Luana Lopes. É uma companhia independente que a gente monta nossos espetáculos e buscamos patrocínio também fora. Essa questão do campeonato foi até daí que surgiu a Noite de Gala, do nosso desejo de ir para Joinville. A gente foi um pouco, como eu posso dizer, não é nem
tanto tupertudos, assim, atrevidos, eu e o Bruno. Quando a gente o Bruno me fez a proposta de montar o grupo de jazz e desse grupo a gente falou, vamos para Joinville. Eu falei, mas para Joinville, Bruno, é muito rigoroso ir para Joinville. É o maior concurso do país. É o maior concurso do país e, na verdade, é o maior festival do mundo, né, Joinville. A gente vai nem que seja para participar, que tem os chamados palcos abertos, que mesmo assim tem um critério. E a gente falou, vamos, a gente montou o trabalho, passamos, a gente não acreditou. O segundo ano foi a mesma coisa. E justamente por isso, para mostrar que o Instituto, nós temos trabalhos de qualidade, às vezes por chamar um Instituto, às vezes por ser um pouquinho ONG, o pessoal não vê com a mesma cara, não acha que tem a mesma competência. A gente quis mostrar realmente com isso, levando, que nós temos sim um trabalho bom, que nós temos competências de qualidade, temos ótimos profissionais, sim. E é por isso que a gente quis ir para Joinville, foi o nosso segundo ano. Nós temos o grupo Kids de Hip Hop, que participa do Meeting. Exatamente. Eles não foram para Curitiba justamente para questão de verba, mas têm ganhado os prêmios em categorias são alunos, muito importantes. Na grande maioria são filhos de professores. Exato. Tem muitos ali, filhos dos nossos professores, que foram meus alunos, né? Que, por exemplo, a Érica, hoje ela tem 30 anos, ela foi minha aluna numa das escolas da prefeitura. E agora tem um filho. Agora tem um filho, uma filha, lindíssimos, são brilhantes os dois, né? E que essa geração vem nova aí, com muita garra, muita força. E a gente tem certeza que é para continuar todo esse trabalho. Joinville, como você disse, é o maior festival do mundo. Do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, é isso? É um maiores do mundo, que é bem falado, né? Sim, é conhecido mundialmente. E assim, vocês já foram para festivais fora do país? Para fora ainda não, mas pretendemos. Mas... A gente tem professores ali que tem grupos independentes, do qual, quando a gente sempre pode ceder o espaço, né? A gente está em parceria. Que eles foram para Las Vegas, é o caso do IO, Hip Hop, né, para uma competição muito difícil, já é o segundo ano que eles estão tentando. Também, e a gente sente o seguinte, que na verdade os grupos são muito unidos, as pessoas são muito unidas nessa área, né, e no que a gente pode se ajudar, principalmente quando a gente não pensa no retorno financeiro, que a gente sabe... É mais fácil, né? Que tem o retorno, que é, em primeiro lugar, uma satisfação própria, que não tem igual, que ninguém... compra, né? É paixão. Até exato. pelo caso da nossa gala, os grupos que se dispuseram aí, nenhum cobrou cachê, nem passagem, nem ajuda de custo, nada. Eles foram pelo simples fato de querer estar com a gente e fazer uma noite linda. Pelo prazer de ser convidados, exato. Só pela vontade de fazer a coisa acontecer. Como é a agenda de dança aqui em Campinas? É só no final do ano, quando as academias têm que apresentar, né? Ou não? Tem uma agenda, é considerada? Eu acho que tem, porque como a gente tem muitos eventos, a gente pode falar pelo Instituto, nós somos muito convidados a participar de diversos eventos. E normalmente o que a gente pede é um meio de transporte, né? Quando um grupo é muito grande, para poder encontrar, ou assim... que tem uma certa antecedência, esse é o grande problema, mas a agenda é bem grande, bem grande. E começa assim já em janeiro? Agora, ela fica muito mais intensa... No final do ano. Exato, Dezembro, né? A partir de setembro já começa, setembro, outubro, novembro. As academias passam um ano desenvolvendo as aulas, aí a mostra dos trabalhos, as aulas é no final do ano, é onde as academias aproveitam para mostrar os trabalhos. Nós também fazemos a finalização no meio do ano, a finalização de semestre, para depois focar no espetáculo do final do ano, né? Exato, é meio comum. A gente vai fazer mais um intervalo e depois a gente volta para o último bloco para saber os planos futuros de vocês. E também quero saber quanto tempo tem que treinar, né? Tem que treinar para poder se apresentar. Nós estamos aqui no Mais Esportes de hoje, ao vivo, falando sobre o Vivarte, o Instituto Vivarte aqui de Campinas, falando com a sua coordenadora, Cláudia Quinelato Massoco, também com o professor de balé, Wagner Oliveira, e o professor de jazz do Instituto, Hélio Querino Alves. Voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado.
Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos partindo para o terceiro e último bloco do Mais Esportes de hoje, ao vivo. Hoje nós estamos falando sobre o Instituto Vivarte, instituto que divulga a dança. Falamos com a Cláudia Quinelato Massoco, coordenadora do Instituto, o Wagner Oliveira, professor de balé do Instituto, e o Hélio Querino Alves, que é professor de jazz. E a gente estava falando no intervalo aí sobre o trabalho, né, que dá, mas é prazeroso, né? O trabalho em termos que dá para montar um espetáculo. E eu quero saber quanto tempo com quanto tempo de antecedência a gente tem que preparar um espetáculo para apresentar no fim do ano, por exemplo? Em julho a gente já começa, em junho na verdade, já começa a pensar no tema. Aí quando é agosto a gente já está com o tema encaminhado e a gente começa a trabalhar. Geralmente o espetáculo ser novembro, começo de dezembro, a gente começar. Então a gente precisa de pelo menos uns 4 meses para... Mas ensaiando todos os dias, Normalmente as aulas costumam acontecer 2 vezes por semana, então a gente... Mas quando se aproxima a data da Aí se intensifica, aí tem feriado, ensaios, sábado, domingo, toda Exato. semana, então não tem muito Exatamente. descanso, não. Na verdade, esse planejamento, ele começa um pouco antes, a parte teórica, né? Ele vai ser pensado no final do ano para o início do outro ano. E a gente acredita no seguinte, que o trabalho final, que eu acho que é um começo, não digo que é o final, né? De um festival, de um musical, dessas apresentações, é o trabalho todo que você tem durante o ano. Ele é reflexo de tudo aquilo que você trabalhou. Então, se você conseguiu desenvolver bem as suas atividades, é nítido que, apesar de intensificarem os ensaios, porque eles são extremamente exigentes, né? Mais do que a gente acha que deveria, mas a gente percebe que flui com grande facilidade esse aprendizado dos alunos, porque eles estão sendo trabalhados, né? São 2 vezes por semana, nesses dias, para que a gente possa mostrar o rendimento. Que é uma coisa que eu digo muito para as minhas alunas. Em aula, nós temos que dar 200%. Porque se você der 100%, na hora do espetáculo, você não chega a 30%. Porque tem figurino, maquiagem, público, emoção. A emoção, a atenção de toda o local é completamente novo, diferente, o espaço é maior, então você acaba se perdendo. Então, em aula, a gente exige mesmo 200%, porque nós temos um curto tempo para montar e desenvolver um espetáculo. Então, a gente tem que pegar pesado, por isso dos feriados, por isso de sábado, domingo. E toda essa equipe também na preparação. Dos figurinos, como dos vocês figurinos. Hoje a gente consegue terceirizar alguma coisa, né? Mas a gente tem confecção de figurino, de cenário, dos mínimos detalhes, arranjos de cabeça, né? Arranjos de cabelos, adereços cênicos, bem trabalhoso. E é tudo pelos voluntários. Vocês acabam fazendo tudo. Na grande maioria, desde a concepção da ideia, né? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Como você disse, esse ano vocês fizeram um espetáculo do Walt Disney, foi isso? O ano passado. Ano passado. Mas os nossos espetáculos, eles são criados, roteiro. Esse ano nós teremos o espetáculo Circus Tância, que acontecerá no Teatro José de Castro Mendes, dia 6 e 7 de novembro, a partir das 20 horas. Ali a gente conta com a presença de todos ali. E aí esses espetáculos, a renda reverte para o Vivarte. Nós temos uma parcela de ingressos que eles são oferecidos e ofertados àquelas famílias que a gente tem o conhecimento, né, tem triado, que são os nossos alunos bolsistas integrais, então eles são oferecidos. E o restante é vendido à população, né, oferecido de forma para que a gente possa custear. Porque são espetáculos de valor bem assim, diferentes, né? A gente não imagina, mas um espetáculo com 300 crianças, uma fantasia para cada um enfeite para cada um, todo esse material cênico, a melhoria no som, na iluminação, em todos os detalhes,
é no mínimo um investimento de 60 mil no final do ano. E o dia só tem 24 horas. Exato. Não é? A gente faz com que ele tenha um pouco mais E o até. espetáculo 1h30. No máximo. Então fica bem difícil. É. E essa renda a gente acaba revertendo para a estrutura do Vivate mesmo. Pra Pagar os figurinos, né? Iluminador, essas tudo coisas. que a gente exatamente. tiver tem necessidade. algumas Sim, coisas, exato. alguns Tem algumas coisas que profissionais. são terceirizadas, exato. exato. Porque é difícil você manter. A gente tem uma oficina de costura lá hoje, mas em pequenas proporções, até por conta do espaço, né? Mas algumas coisas a gente tem terceirizado, sim. E como está a dança no Brasil? Eu acho que tem crescido em todos os sentidos, Tá né? caminhando. Eu acho que está caminhando, assim. Tá caminhando. Existem áreas e áreas. A área não tão social e assim não tão divulgada, e tem a área que tem o foco maior. Por exemplo, os musicais estão em muita evidência, maior evidência no momento. Super em alta, né? Os Estão musicais. super em alta no país, mas está caminhando, assim. Nós estamos, o brasileiro, eu acho que está pedindo um pouco mais de cultura e informação. Esse crescimento, essa globalização tá trazendo isso. Era uma coisa muito difícil antigamente, que hoje está chegando mais fácil nas pessoas. Até, por exemplo, o Vivate chega muito fácil nas pessoas. Então, assim, uma criança da periferia hoje consegue fazer uma aula de balé com qualidade, coisa que antigamente era muito difícil. Então, essa globalização, essa informação está ajudando a trazer várias coisas para o país. Tá tendo um certo incentivo, até mesmo porque hoje, com os programas que tem do governo, tá colocado para as crianças nas escolas. O AFIC, são vários exatamente. programas que ajudam grupos, que ajudam companhias semiprofissionais ou já profissionais independentes, porque nós não temos apoio, por exemplo, governamental, como é lá fora. Uma escola de balé, o Bolshoi ou o Mariinsky, é do governo da Rússia. A Escola Nacional de Cuba é do governo. Nós não temos essas escolas do governo, escolas de qualidade. Então, nós buscamos, com os grupos independentes, fazer um trabalho de maior qualidade possível. Hoje a gente consegue profissionalizar, né? Isso. A gente talvez, ainda a palavra, a gente consegue sobreviver. Sobreviver. Não viver dela, né? Aos poucos ela tá Mas- ficando mais comum, digamos, porque antigamente falava assim, em dança, era se visto com um certo Preconceito, é verdade. Exato, Vocês certo não preconceito. sofreram muito esse tipo de preconceito? Eu, no entanto, porque eu já comecei, então já era E você maior também. de idade, Aí então... você pequenininho, então... Eu sofri muito na escola, tá. por falta Mesmo de com o informação. apoio da família, né? Por isso eu acabava continuando e levando, porque o prazer e o sonho era muito maior. Mas escola foi difícil na época de escola, do bairro. Aí até que meus pais começaram a levar os meus vizinhos para assistir os espetáculos, aí eles começaram a se encantar e oportunidade, gostar. né? Então foi conhecendo o que eles foram deixando de lado. E aí, conforme eu fui crescendo e fui mostrando que isso era uma coisa completamente natural, aí as pessoas começaram a... O apoio da família é imprescindível. As pessoas não estão acostumadas, né, com a dança igual em outros países. Como eu disse, hoje em dia, nas escolas, mesmo nas escolas municipais, Mas até elas mesmo em têm esporte. uns projetos, na verdade, de dança. Então, já está se tornando algo mais comum. Mas até mesmo mais no as pessoas esporte, mais assim, aceitam. eu Mais dancei no dia a dia. muito, eu comecei com balé, a minha irmã jogou basquete, então tem pessoas que, no Brasil o futebol é muito foco, vôlei, natação, as outras coisas ficam um pouco mais de lado, mas essa tá mudando, né? Eu acredito que tá mudando Muito, bastante, com então certeza. isso tá ficando mais interessante. Por exemplo, eu tenho 2 meninos que fazem aula de balé, então isso já é, né, na E turma. muitos querem até, né? Exato. E hoje já não existe mais, né? Esse tipo, quer dizer, existe o preconceito, Sim. mas não é tão forte. Ele é um pouco Então, mascarado ainda, é um vamos pouco dizer assim. mascarado. Infelizmente é isso, é mascarado. Eu tenho 2 alunos, o Márcio e o Ricardo, que fazem aula e que são aplicados e que também querem alguma coisa, mas é difícil, assim. A gente queria formar uma turma só de meninos no balé, mas a gente ainda não consegue. Ainda, por exemplo, a gente percebe que todas as academias, os meninos são bolsistas. Né? Todos eles, sem exceção. Porque a procura é baixa, Pro né? incentivo ainda. Exatamente. Né? Para poder Da incentivar figura os masculina meninos. na dança.
Porque, nossa, os homens precisam saber, as mulheres adoram os homens que dançam. Não é? Isso é verdade. Nossa, é tão Isso lindo, é verdade. né? Ver os filmes, Antônio Bandeiras, não é? Nossa, tem Exato. muita gente que dança e E fica... não só isso, como muito ficar charme. próximo das meninas, né? Também, tem que ser esperto. Os Porque a namorados menina têm- só dança se tiver um menino. Verdade. Pois é, Os pois namorados é. têm ciúmes, viu? Isso é verdade. Às vezes Mas eles fazem eles um... têm que ser espertos. Quem que se destaca atualmente na dança mundial? Qual é o nome? O nome. Dependendo do segmento, É, né? e O porque balé, tem, né, o muita- jazz. Uhum. É. No balé, um nome muito visto hoje em dia é a Svetlana Zakharova. Ela é uma russa, acho que é a mais vista hoje em dia. E tem muito... A Julia Murphy também, que é uma americana. Balé também. Que é balé também, bailarina. Sapateado tem o Jason Samuels, que veio até dar em Campinas um workshop Verdade. essa semana que passou. Maravilhoso. Sapateador. Aí ainda tem os ícones, né? Mikhail Baryshnikov, que ainda... Que não sai de moda. Tem os vamos dizer brasileiros, né? Thiago Mais Soares. Saide, estão- a que foi uma bailarina excepcional, assim, acho que foi o maior nome do balé clássico no Brasil, foi a Márcia Aide. Então, Aí nós temos algum... Ana Botafogo, Débora Brasil, Rucker, temos aí, né? Com toda a criatividade, Sim. com toda... Então, no Brasil... Exato. o brasileiro é um celeiro de Pois bons é. artistas, porque nós temos, não sei se é a coisa latina, mas nós temos a vontade de trabalhar e fazer as Molejo coisas. também. É É, verdade. meu primo O atualmente clima trabalha na favorece Austrália muito e o também. diretor dele fala que ele gosta de trabalhar com brasileiro porque brasileiro faz um pouco de tudo. O brasileiro não é limitado. O brasileiro, se você pedir para jogar uma xícara, ele joga. Se você pedir para ele virar uma pirueta, ele vira. Se você pedir para ele rolar no chão, ele rola. O brasileiro sabe se virar. A gente consegue fazer um pouco de tudo e fazer dessa mescla o nosso jeitinho de apresentar as coisas. E no Vivarte, quem é que está se destacando? Quem é que vai chegar lá? Olha, a gente, assim... Além de vocês É. dois, Não, vocês três. Nós temos vários. Eu não vou citar nomes, né? Uhum, é. Porque, assim, a gente tem muitos talentos ali. É. Sim. E até quando chega num determinado ponto onde a gente sabe que a gente tem limites e que esse aluno, essa criança, ela precisa alçar voos, né? A gente não segura, a gente procura, instrui e também, infelizmente, nós temos que relatar uma criança que vai poder fazer, como a gente vê as reportagens, para o Bolshoi, ela precisa de uma estrutura mínima para poder participar. Que ela é um talento, a gente não oferece com que as crianças ainda tenham essa oportunidade de fazer, elas sabem, mas nós não podemos deixar de ser realista. Eu já participei de famílias que as crianças passaram, que a família vendeu tudo ou parou tudo aqui, foi para lá, né? E que esse sonho acabou muito rápido, porque a família não tem como se manter. Sim. A criança está ali toda assessorada, ela não tem gasto nenhum, mas a família precisa se manter. Sim. Porque uma criança com 11, 12 anos, você não pode mandar sozinha e dizer, filha, você vai ficar lá. Existem casos, mas é muito difícil. No esporte tem muito disso, né? Também. Principalmente Exato. aqui no Brasil. né? Exatamente. Então, assim, né? São casos mais raros que eles têm um pouco mais de idade, que a família tem condições de mandar para fora. Porque mais que se faça, alguém tente um patrocínio, tente manter um tempo. Quanto tempo uma pessoa pode manter alguém fora do país? Difícil. Como a gente viu tantas reportagens por E aí. até pela idade, a família é a base, né? Então, se você mandar uma criança Então- com 12 anos, fica muito difícil. Porque é o período que a criança mais precisa dos pais, né? Que vai E ser nós difícil. temos lá muitos talentos. Muitos. A gente vê assim, na dança de rua hoje, que é uma atividade que tem crescido muito, ela tem se organizado, né? Tanto se você procurar a parte teórica da dança de rua, ela foi criada e ela ainda está sendo introduzida. É um conhecimento, porque começou na rua mesmo. Então, assim, e a gente acredita que isso vai se alavancar e que essas crianças vão poder, quando elas tiverem condições, de dizer assim, então eu vou fazer porque agora eu tenho condições de dar continuidade. Né? Não simplesmente, vou me enfiar naquilo, daqui a um tempo eu não vou conseguir, eu paro. Porque é frustrante. Não tem Com como dizer que certeza, não é. Né? Qual a importância das Olimpíadas que estão próximas aí para a dança? Nós temos algumas atividades nas Olimpíadas, né, que trabalham a ginástica e tudo mais, e assim, é uma maneira da gente
poder sonhar. Muitas crianças que estavam na ginástica vêm para o balé, que estão no balé, sonham de poder participar de uma Olimpíada, né? É saber que existe uma gama de coisas que você pode participar delas e que existe a oportunidade hoje, que antes não existia, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante. Eu penso por mim, eu não sei se nós estaríamos preparados para toda essa estrutura, mas ela está aí, não tem como negar, e a gente tem que dar conta disso, né? Mas eu acho que são essas oportunidades. Focar um pouco nos atletas crianças, novos, né? Nas crianças. Acho que focar nas crianças. Desse incentivo de ter realmente, focar uma atividade física desde pequeno. Né? A sua vida vai ser muito diferente, em todos os sentidos. Você se transforma num ser humano melhor, independente da atividade física ou contato com arte, esporte. Você se torna um ser humano melhor e você busca melhorar sempre. Porque tudo que nós fazemos exige superação. A cada dia que a gente entra numa sala de balé ou num tatame para fazer luta, a gente tem que se superar. E isso faz com que a gente encare a vida de uma maneira diferente. No trabalho, né? Exatamente. É um leão por dia, né? Exato. Geralmente é isso aí. Bem, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, o papo está muito gostoso. E eu vou pedir para vocês, para cada um de vocês, dizer assim, se faltou falar alguma coisa, porque às vezes a gente passa pelo assunto e acaba não voltando, de repente, se faltou falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, agradecer novamente, Nós né? é que agradecemos. E o Vivarte, a gente tem um slogan, É? viver a arte como forma de vida. E que as pessoas busquem, apesar de toda a necessidade financeira e tudo, que todos tenham oportunidade de buscar algo junto do nosso dia a dia que nos dê prazer. Meu esposo diz muito assim para mim, e se amanhã a gente não puder estar mais à frente do Vivarte, é claro que o sonho a gente sabe que ele vai caminhar e que ele vai continuar, e se eu tiver que parar, ele diz para mim sempre, bom, eu nunca vou ter a Cláudia 100% feliz, então não pare. E para você, o que faltou falar? Não, acredito que seja isso aqui. Espero que todas as pessoas tenham oportunidade. Se você está com vontade, fecha a porta do quarto, tranca, dança, entra em contato com a sua criança interior, porque é a melhor coisa levar a vida com um pouquinho mais de leveza, porque é tão difícil, né, pra gente, então... É difícil, é um escape também, né? Sim, exato. E principalmente fazer o que gosta, trabalhar, não existe trabalho, não existe um ditado assim, quando a gente faz o que gosta, a gente nunca vai ter que trabalhar na vida, é isso aí. Exato, mesmo que seja para ser levado como hobby. Hoje em dia é comum a dança, o pessoal levar como hobby, independente da modalidade física. Tem senhoras que começam a fazer balé já depois de uma certa idade, porque era um sonho de criança, faz como hobby. Outras modalidades, até mesmo como jazz ou hip hop. Então a dança hoje ela não tem mais idade. Ela rompe limites, ela rompe barreiras, e tem casos realmente, testemunhos vivos de pessoas que se superaram e se curaram de um mal por conta da dança. Então, eu acho que quem tiver oportunidade, tiver vontade, deve experimentar sim, que faz muito bem, e não ter vergonha. Eu vou dançar, eu não sei. Tá ali na sala para aprender, exatamente. E Ana, eu gostaria de, com essa oportunidade, de dizer assim, eu sempre, em todos os momentos, agradeço aos meus pais de alunos, pais, os meus também, né, que me colocaram nessa empreitada todas, mas dizer assim, que sem eles, né, sem os nossos professores, sem os nossos voluntários, sem os nossos alunos, nós não estaríamos aí. Nós estamos sim, porque nós temos as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam que aquilo vale a pena. Só para reforçar agora, próximo Festival, dia 6 e 7 de novembro, no Teatro José de Castro Mendes, às 20 horas. E os ingressos estão sendo vendidos onde? No Vivarte mesmo, a Rua Leopoldo Amaral, 275, Vila Marieta. E o nosso telefone é 3388-8313. O telefone já está ali na tela, e para quem se interessar e quiser saber mais alguma coisa sobre o Vivarte, mais informações, ou até participar, né, como voluntário, com algum incentivo, não é? O Facebook é o Facebook/Instituto Vivarte Campinas, que também está ali na tela. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, adorei conversar com vocês.
Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho de vocês, muito sucesso. Não vou falar aquela palavra que a gente fala na porta, porque não pode, mas tudo isso para vocês. Muito obrigada mesmo pela participação. E você que nos acompanhou, hoje nós ficamos aqui ao vivo, né, com esse Mais Esportes, falando sobre o Instituto Vivarte. Conversamos com a coordenadora do Instituto, Cláudia Quinelato Massoco, com o professor de balé do Instituto, Wagner Oliveira, e também com o professor de jazz do Instituto, Hélio Querino Alves. Muito obrigada por você ter nos acompanhado. E esse programa, depois de ir ao ar, hoje, por exemplo, está ao vivo, hoje, dia 23 de outubro de 2014, ele vai ficar disponibilizado, assim como os outros programas produzidos aqui na TV Câmara, no nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Obrigada e até o próximo programa.